Eu queria convidar ao palco o Jake e a Andrea. O Jake, então, por favor, venha ao palco. Queria agradecer, vou passar a palavra para ele, mas e repetir isso aqui em inglês também, mas queria agradecer enormemente a sua presença, você está aqui em Belo Horizonte, ter patrocinado a Gemini, ter patrocinado o evento. Eu acho que, tenho certeza que sem a ajuda da Gemini a gente não conseguiria fazer um evento tão rico, com tantas pessoas relevantes e importantes para a área, para estar falando aqui com vocês, reunidos. Pela segunda vez, já vejo assim, algumas caras familiares aí do ano passado na plateia, muitas novas também. Espero que ano que vem, quem está aqui, esteja aqui de novo, porque a gente vai fazer outro e vai ser maior ainda do que o desse ano, como o desse ano foi maior que o do ano passado. Espero que vocês tenham gostado. So Jake, what I was saying is that we're really grateful to have you here in Belo, to have Gemini sponsor the event. The quality of the event was raised to another level with the sponsorship. We were able to bring such amazing people, industry leaders to come and talk and expose how they're using data to support their decision making. So thank you so much. Oi, gente. Prazer e obrigado por tudo. It's amazing to be here, and it's an honor to sponsor this event, thanks to UFMG. Very excited for Hugo here to share with us how teams are using the Gemini product to get more from their data faster and easier. I'll return for your questions after the talk. Thank you. Obrigado, Jake. Então, a apresentação vai ser como construir um departamento de analytics usando a Gemini, a plataforma de IA para futebol. Como a gente tem visto aqui, não é simples construir sistemas para tomar decisões baseadas em dados. O Rodrigo, na apresentação dele, mostrou muito bem como é necessário uma estrutura que permita com que os tomadores de decisão tenham tempo e consigam concentrar na mensagem que está sendo passada para os outros stakeholders e, ao mesmo tempo, conseguindo responder várias das demandas, que são muitas e de várias áreas diferentes, como a gente também tem visto, que pode ser da fisiologia, mais para frente a gente vai ver também da análise de mercado, da análise de desempenho. Então, construir esses sistemas é algo que não é nada fácil. E porque você está respondendo essas perguntas para as pessoas que vão tomar as decisões em cima disso, mas, ao mesmo tempo, tem toda uma infraestrutura de dados por trás que permite você responder a essas perguntas de maneira rápida e eficiente. Com isso, construir todos esses sistemas manualmente e mantê-los é algo que exige bastante trabalho. Então, assim, você manter eles, de certa forma, parece que você está empurrando uma pedra morro acima. E enquanto você estiver construindo esses sistemas, você vai ser interrompido. É inevitável que você seja interrompido por perguntas, por questões de pessoas, desses tomadores de decisões de outras áreas. E que são muito importantes também de você responder. Então, é sempre um trade-off de gastar seu tempo e energia para responder as perguntas ou melhorar os seus temas para que você possa ter mais tempo livre, responder mais perguntas e, com isso, gerar mais valor ainda para a sua organização. E construir esses sistemas demanda tempo e recursos. Recursos não só de ferramentas, como também recursos humanos. Então, ter pessoas no departamento que possam executar essas tarefas necessárias para montar os sistemas para tomada de decisão baseada em dados, como também de passar os insights para as pessoas de outros departamentos. Então, algumas das ferramentas que são utilizadas, essa primeira camada específica mais do futebol, do esporte, então a gente tem ali os dados, na camada de dados, a gente tem o StatsBomb, o iScout, Skill Corner, mas as outras ferramentas, no geral, de certa forma, comuns
qualquer área que usa dados para tomada de decisão. Então, a gente consegue ver que tem camadas diferentes e cada uma delas envolve ferramentas diferentes e, consequentemente, exigências técnicas diferentes para que possam ser executadas. E aí, roubando um slide da apresentação do Rodrigo do ano passado, vai ter outra também desse ano, que é a mesma que ele repetiu, e que mostra assim, as funções comuns num departamento. Então, para conseguir operar todas essas ferramentas de maneira eficiente, tipicamente você acaba tendo que ter essas funções num departamento. Essas 3 em amarelo, diria que são as mais comuns. Você tem os engenheiros de dados que trabalham em cima desses dados crus, limpam, né, e disponibilizam para que os cientistas de dados e os analistas de dados possam fazer análises, né, descritivas, preditivas e passar isso para frente para o consumidor final, os outros departamentos e stakeholders com quem o departamento interage. No entanto, e a gente tem também funções emergentes, né, para clubes e organizações que já têm departamentos mais completos, com mais pessoas, às vezes eles têm funções que têm emergido recentemente, são, por exemplo, engenheiro de machine learning, às vezes um tradutor, dependendo do contexto do clube, ele pode ter também um engenheiro de software, vai muito da demanda. Mas independente de qual é a composição do departamento, a Gemini consegue auxiliar vocês a operar de maneira mais eficiente através da automatização da infraestrutura de dados por trás, de modo que vocês consigam gastar o tempo e energia focado em responder as perguntas de maneira correta e rápida a esses outros stakeholders. Então, para um usuário mais técnico, a Gemini permite que ele itere em modelos de maneira mais rápida, de forma a conseguir resolver mais perguntas ao longo do tempo, e para um usuário não técnico, a plataforma permite que ele faça coisas que ele não conseguia fazer antes, porque a nossa ferramenta é low code. Então, assim, em outras palavras, você não precisa saber programar, e só clicando botões você conseguiria, por exemplo, criar modelos de classificação, regressão e de agrupamento. E só para deixar claro, não, a gente não está aqui para substituir você, para tomar seu emprego ou para tomar a decisão por você, para escolher, para te recomendar quem que você deve contratar, qual filosofia de jogo o seu clube deve jogar, mas sim está aqui para empoderar e permitir que você consiga fazer essas análises de maneira mais eficiente, algo que talvez você não consiga no momento, ou que o seu output esteja limitado pela quantidade de perguntas que você tem que resolver e a falta de infraestrutura de dados que você tem por trás, que te permita essa agilidade e rapidez para responder a essas perguntas. Então, para demonstrar as capacidades da plataforma da Gemini, vou explorar um exemplo aqui de predição de valor de transferência. E através dele, eu vou mostrar como que é fácil e intuitivo operar a plataforma para que você carregue os dados, faça uma análise, consiga explorar os dados de maneira mais descritiva, consiga combinar tabelas diferentes, consiga criar colunas que você acha que possam ser interessantes para a análise que você queira fazer, e depois como criar e avaliar o modelo que você criou. Esse exemplo, acredito que seja, de certa forma, universal para clubes de futebol, né? Todo clube acaba contratando e vendendo jogadores, e você conseguir sentar numa mesa de negociação tendo uma expectativa por quanto você espera que um jogador seja vendido, é sempre vantajoso. Então, o primeiro passo ao entrar na plataforma seria para clicar na seção de datasets ali. E ao clicar em adicionar um dataset,
você é levado para a página que contém todas as tabelas dos dados que você tem acesso. Isso vai incluir os dados como StatsBomb, outros fornecedores que vocês assinam, e a gente mesmo vai fazer essa ingestão e limpeza dos dados de forma a disponibilizá-los da maneira mais eficiente e até enriquecê-los com coisas que nós desenvolvemos, para que você, a partir daí, já consiga trabalhar os dados da maneira mais rápida, de modo a responder às perguntas que você quer. Então, o próximo passo seria de editar essa tabela inicial que você carregou e, possivelmente, juntá-la a outras tabelas que você tem. Então, um exemplo do StatsBomb, nesse caso aqui, eu carreguei uma tabela que ela tem as estatísticas dos jogadores agregadas a um nível de temporada, e eu consigo selecionar quais atributos eu quero manter. Então, essa tabela, geralmente, acho que ela tem mais de 150 colunas com vários atributos. Então, nesse caso aqui, eu faço uma seleção dos atributos que eu quero, eu filtro por quais, faço um exemplo aqui, que eu filtro por quais competições que eu quero selecionar e levar para frente, e isso tudo sem ter que programar nada, só clicando e selecionando quais variáveis ou quais condições eu gostaria de manter. Além disso, é possível criar novas colunas. Então, a partir das colunas que já existem no dataset, você pode usar a parte das fórmulas para poder gerar uma nova coluna, e essa parte é feita em cima do Metabase, que usa umas funções muito parecidas com o Excel e que tem uma cobertura muito grande do que é possível. Então, essencialmente, quase todas as colunas que até hoje eu já tive que fazer, colunas que eu já tive que criar, eu consegui fazer direto pela plataforma, por esse editor. Caso não seja possível, é possível também usar o nosso editor de SQL. Tem uma opção ali no canto superior direito, que caso você prefira escrever essa sua consulta em SQL, você também pode fazer, e nesse caso conseguiria criar colunas, talvez usando funções mais avançadas que não estejam disponíveis. Uma vez que você já terminou de montar o conjunto de dados que você vai fazer sua predição, você vai para a seção de predição da plataforma. Lá você encontra todas as predições que já estão prontas e você consegue criar uma nova. Então, nesse caso, eu clico em criar uma nova, escolher qual dataset eu quero usar, que poderia ser um CSV também, mas ali eu tenho a opção de todos os datasets que eu já criei. Aí só coloco um título, uma descrição para depois eu saber qual modelo foi esse que eu criei. Então, nesse caso, eu quero prever, por quanto espera-se que um jogador fosse vendido, o valor da transferência. E aí, essas são algumas opções mais avançadas em termos de modelagem, de machine learning, que a gente já adicionou devido a pedidos de usuários. E agora a gente escolhe qual variável você quer prever, qual identificador você vai usar. Então, nesse caso, a gente quer prever o valor de transferência. Então, eu utilizei dos dados de transferência do Transfer Market para montar aquele meu dataset. Selecionei como identificador o nome dos jogadores para depois, quando eu for ver os resultados, para eu saber qual jogador, qual venda está se referindo. E aí eu seleciono quais variáveis, os meus preditores, quais variáveis eu vou usar para fazer essa previsão. E aí eu vou para a tela de revisão, que passou ali, e confirmo, só verifico se eu selecionei certo mesmo a variável que eu quero prever, as variáveis, os preditores, e inicio a predição. Nesse momento, o que acontece? Por trás da nossa interface,
é disparado um motor de AutoML, que significa aprendizado de máquina automatizado, que ele automaticamente roda de 30 a 50 modelos diferentes, testa por quais tem a melhor performance e já automaticamente seleciona o melhor para você. Essa mudança de rotina para quem trabalha com dados e às vezes já está mais acostumado a fazer tudo isso via Python, via R ou alguma outra linguagem, pode parecer uma mudança de paradigma muito grande. Mas, ao mesmo tempo, como alguém que já esteve do outro lado, eu olho para trás e vejo o quanto isso teria acelerado vários dos projetos e perguntas específicas que eu recebi dos meus 2 chefes ali. Então, o ponto todo tendo algo como isso, por que reinventar a roda, tentar reinventar a roda, enquanto você pode ter uma ferramenta que, no cenário específico do futebol, vai te permitir responder muito mais perguntas e, ao já ter um modelo específico, você pode manualmente refinar ele, caso seja de sua vontade. Algumas das empresas que usam AutoML são, por exemplo, a Tesla, Goldman Sachs, Ford. Então, é um tipo de ferramenta que já é adotado por indústrias com maturidade de dados muito maiores do que o futebol e que tem um potencial enorme de, exatamente, acelerar o desenvolvimento de quem está modelando e tentando responder esse tipo de pergunta. Então, uma vez que os 30 minutos se passaram e esse motor de AutoML rodou os modelos, a gente consegue acessar os resultados do melhor modelo escolhido nessa página. A gente clica na predição e vai para essa página, onde a gente consegue ter os insights do modelo. Então, a gente tem uma gama de métricas de validação, a gente consegue entender a relação entre os valores previstos e os valores reais observados que a gente teve, e consegue entender a relação entre variáveis, preditores que a gente usou no modelo e a nossa variável dependente, a variável que a gente está tentando prever. Então, nesse caso ali embaixo, quando eu cliquei na idade, por exemplo, tinha uma relação que, quanto mais velho o jogador por menor o valor dele, em média, de transferência, o que bate totalmente com a intuição de como transferências funcionam. E além da seção de insights do modelo, onde a gente consegue fazer aquela validação, a gente tem também os insights das previsões a nível individual. Então, a gente tem esse gráfico de dispersão, onde a gente consegue ver os valores previstos de transferência dos jogadores que estão no nosso dataset, e também conseguimos explorar individualmente uma ou mais instâncias e ver como os diferentes atributos impactaram no valor estimado daquele jogador. Por fim, também existe a possibilidade de você, ao final de todo esse processo, consolidar essas previsões que você fez, juntando elas com informações contextuais que você já tem disponível nos seus dados crus e tratados de StatsBomb, TransferMarket e outras fontes, e centralizar isso num dashboard que tenha um intuito específico. Então, nesse caso da previsão do valor de transferência de um jogador, ele é especialmente útil num cenário de recrutamento, de scout. Então, ao terminar todo esse processo, eu resolvi criar um dashboard de recrutamento, onde eu combinei as minhas previsões geradas no meu modelo com outras informações que a Gemini já disponibiliza, que já está dentro do conjunto de dados disponível para mim. Então, nesse caso,
eu coloquei 2 gráficos de dispersão, onde eu tenho a performance do jogador, esse que eu estou mostrando agora, a performance do jogador no eixo Y e a data de expiração do contrato dele. Então, através dele, eu conseguiria ver jogadores que estão com contrato para acabar. E no outro, eu coloquei no eixo X, troquei o eixo X para a minha previsão de transferência. Então, eu consegui pegar a minha previsão que eu gerei em outra seção do aplicativo, da plataforma, para já incorporar com outras informações que já estavam disponíveis para mim, antes mesmo de eu fazer, de eu criar o modelo. E, além disso, eu resolvi colocar outras abas também no dashboard que pudessem, onde eu pudesse explorar e entender melhor o jogador. Então, essa segunda aba que acabou de passar, ao selecionar um jogador, eu tenho a evolução de algumas métricas de performance dele ao longo do tempo, e nessa última eu incorporei um modelo interno que a gente desenvolveu de similaridade de jogadores, onde você consegue, selecionando um jogador base, você consegue ver quais jogadores são os mais parecidos com ele e também compará-los nessa mesma análise longitudinal. Esse é simplesmente um exemplo que eu resolvi para exemplificar as capacidades da plataforma no geral. São inúmeros as perguntas, né, e questões que poderiam ser resolvidas, não só no modelo de regressão, como foi o caso, mas poderia ter escolhido outro tipo de modelo, como classificação, agrupamento, poderia, ao invés de estar focando em scouting, em estar focando, por exemplo, na análise de desempenho, poderia estar respondendo uma pergunta que eu recebi do Túlio sobre como, alguma pergunta sobre como, por exemplo, é o melhor dia para o atleta dele fazer certo exercício e juntar essa informação com os dados que ele já tem na plataforma dele, para criar ele mesmo, personalizar e colocar as informações do jeito que fique melhor para ele tomar a decisão e fazer essa recomendação para o atleta na ponta final. Então, para resumir as diferentes né, para visualmente ficar mais claro as diferentes etapas e como a nossa plataforma é completa, pensando no ecossistema e no ecossistema inteiro de dados, né? Então, desde a ponta inicial, ao ter acesso aos dados de vocês, a gente vai fazer essa limpeza, enriquecimento e disponibilização desses dados para que você consiga acessar de maneira rápida, não só dentro da nossa plataforma, como também externamente, que a gente tem API. Você consegue explorar esses dados de uma maneira mais descritiva, consegue transformá-los da maneira que você quiser para criar modelos preditivos e, além de conseguir entender o funcionamento dos modelos que você está criando de maneira automatizada com aquela página dos insights dos modelos e das previsões, você ainda consegue consolidar tudo isso de maneira centralizada num dashboard. E aí, agora, voltando para o slide do Rodrigo, que estava no ano passado, estava esse ano, a gente tem, né, 3 tipos, assim, colocando de maneira geral, 3 tipos de demandas, né, ou formas como um departamento de analytics consegue aportar dentro de um clube, sendo a maneira mais frequente e de menos impacto essa do dashboard. E aí você pode olhar e falar, pô, então por que você escolheu pode parecer que eu escolhi a de menos impacto aqui para demonstrar, mas no caso, você conseguir criar esses dashboards, você automatizar esse processo, você libera mais tempo para, de fato, conseguir gastar o seu tempo respondendo as perguntas específicas que você recebe e fazer essas recomendações estratégicas. Sendo essas 2 de mais impacto, também podem, você ainda vai conseguir utilizar da plataforma da Gemini para conseguir responder mais perguntas específicas e fazer mais recomendações estratégicas. Então, você consegue
dentro da Gemini, automatizar aquele primeiro quadrante para que você consiga, também usando a Gemini, responder, gastar o seu tempo respondendo e fazendo as coisas de grande impacto. Então, a gente está aqui para te oferecer ferramentas que vão transformar os dados que você já tem nos dados que você precisa, para que você possa tomar as decisões, para suportar as decisões que vão impactar o seu clube. É isso. Obrigado. Before we start the questions, I want to give it back to Jake, and so he gives a final message. Just want to say thanks to everyone for being here. And if you're a student who's interested in using this product for your research, please be in touch. Feel free to ask your question in Portuguese because Hugo is here to help. A minha pergunta é mais, tipo assim, a gente sabe que o tratamento de dados, a engenharia dos dados é uma coisa chata, assim, em certo ponto, porque em alguns casos, tipo, a gente tem alguns objetivos que a gente tem que tratar os dados que já tinham sido tratados e colocar novas formas de abstrair eles e etc. Aí a minha dúvida é o seguinte, a primeira é, pelo que eu entendi, tem os dados fornecidos pela Gemini e os parceiros, e você pode colocar os próprios dados do clube, que só o clube teria, entre aspas, na plataforma também. Aí, o tratamento desses dados, você tinha falado, por exemplo, a gente trata e tal. A gente trata seria a plataforma trata ou o usuário da plataforma, ele tem uma aba, sei lá, um notebook ou alguma coisa assim, para ele fazer o tratamento dos dados já existentes e salvar como um novo formato de dados e tal? Excelente pergunta, e eu acho que para quem está no contexto de um clube, a resposta para ela, acho que talvez esclareça alguns aspectos. Então, por exemplo, acho que um exemplo, né, de um tratamento de dados, eu diria que se o tratamento de dado for algo comum e que, né, provavelmente seja aplicável, não seja um tratamento muito específico do clube de vocês, seria algo que a própria Gemini trabalharia nós mesmos para resolver esse problema. Então, um exemplo mais concreto. A gente teve 2 trabalhos mais cedo que utilizavam do VAP, o modelo que estima os valores das jogadas. Um dos primeiros passos que o João Lucas destacou é a transformação para o SPADL, que é só uma padronização dos dados de evento. Como essa etapa seria algo comum e assim, algo fundamental em implementar o VAP, seria algo que nós mesmos faríamos e já estaria disponível. Então, seria o tipo de dado enriquecido que já estaria disponível e que o cliente não teria que fazer nenhum trabalho eles mesmos e gastar o tempo dele fazendo essa engenharia, esse pós-processamento de dados, né? É menos engenharia de dados do que, né, botar, arquitetar todo, né, o banco de dados e etc., mas seria algo que a gente tomaria conta. Agora, as transformações de dados específicas para a criação de um modelo que você quer desenvolver, e aí seriam coisas mais mínimas, como juntar tabelas, criar colunas, fazer filtros, aí seria algo que o próprio usuário faria. Respondeu a pergunta? Isso, consegue salvar e fica disponível para qualquer análise futura que ele for fazer. Bom dia, me chamo Guilherme, atualmente eu estou na Federação Paulista e a gente tem trabalhado para implementar um núcleo de Data Science e análise lá, e gostaria de saber se, para além dos clubes, vocês atendem também federações, ligas, como que está isso? Muito obrigado pela pergunta, Guilherme. Essa eu vou traduzir para o Jake, que eu acho que ele vai ser a pessoa ideal para responder. So, Guilherme asked if do we only work with clubs or do we work as well with federations and leagues? That's a great question. I think leagues and federations can use our product to help raise the level of the standard of practice and care for the athletes in the competition. So there's several football federations in Europe that we're in discussions with, as well as leagues in America.
I think the business model and the security of the data is the most important question. If you look at how OpenAI has been used, I think businesses are starting to change how they view not just privatization of their data, but the way that collaboration makes everyone smarter. One thing I didn't know, Guilherme is from the Federation of São Paulo, the Paulista Federation. So. Jake, straight to you. Of course, I'm familiar with the company and with the product, but I think it's good to put out there. Hugo showed the side of helping the automation of process and taking some of the burden of doing some back-end processes and focusing on the front end of it. How do you see, or how far, or are you guys already working on it, on creating an already preset of enhanced metrics from your side, so that when you sign a federation or you sign a football club, and let's say I have the StatsBomb data, you already have some bespoke models, internal models that you can help the clients to do so. So, for example, Hugo has developed some amazing models for us, and how far are you guys to putting that out there for your future or current clients? Rodrigo, it sounds like you've been looking inside of Hugo's laptop from this week. Yeah, it's a challenge in the business model because you all are the subject matter experts working for each team, and so we're not here to give you the answers. However, probably every team is trying to answer the same questions. And so if we can get you started and hand you something that you finish with your own proprietary data and your own feature engineering, I think that that's something that we will do a lot more of in the future. And just adding to that, something that I wanted to reinforce is that, for example, if you're a club and you were to sign with us, if you give us the credentials for the data sources that you have, in like 3 days, you'll have all your data pipelined and all the custom metrics that we've already developed, integrated and ready to go for you from like day 3. So like it's a matter of paying, giving us the credentials, and that's it. We're ready to go. Can I add to that? Yeah, we don't think that every soccer team in the world should also be a software company. And data engineers are expensive and hard to find. It's great if you employ one, but let us take the rest and then hand you the solution so you can do the fun stuff. E para finalizar aqui, rapidinho, respondendo a primeira pergunta aqui, e eu achei ela muito boa, e só para esclarecer, então, a gente como empresa, a gente não é fornecedor de dados. Então, os dados que a gente tem para a gente mesmos são em função de parcerias com esses fornecedores de dados, mas para todo cliente, a gente só vai disponibilizar para você os dados que você mesmo assina. Então, a gente conseguiria, no caso, por exemplo, se o Atlético tiver dados de futebol feminino e for nosso cliente, a gente vai disponibilizar para eles. Mas a gente mesmo, a gente só tem dados públicos. Então, os dados do Transfer Market, de outras fontes públicas, a gente sim coleta. Esses proprietários, não. Seria o cliente fornece para a gente estrutura, disponibiliza para que você consiga usar dele na plataforma. E fora dela também, se você quiser. Are we answering one more question? No. Okay. Thank you, everyone, for your time today.